Deserto eu me encontrar. Quando a noite fria cair sobre mim, nananã, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Bendito seja o Senhor. Queremos correr para ti, Deus. Queremos te celebrar com júbilo. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Deus. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Pule na presença do Rei. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Pratos de júbilo pro Senhor. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o jugo será despedaçado por causa da unção que repousa, que paira sobre a igreja de Deus, no nome de Jesus.
Quando a noite fria cair sobre mim, nananã, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, nananã, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Bendito seja o Senhor. Queremos correr para ti, Deus. Queremos te celebrar com júbilo. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Deus. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Pule na presença do Rei. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Pratos de júbilo pro Senhor. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, nananã, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, nananã, e num deserto eu me encontrar,
cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Bendito seja o Senhor. Queremos correr para ti, Deus. Queremos te celebrar com júbilo. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Deus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos ficar em pé. Estamos iniciando nosso culto nesta noite, culto da família, culto de adoração ao nosso Deus, e orando no final pelas famílias, orando pelos irmãos familiares que estão aqui no culto e os que estão em casa. Mas antes de começarmos a louvar o Senhor, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a seguir. Palavra do Senhor para o profeta Jeremias. E esta palavra do Senhor é uma palavra para nós, é uma palavra para a igreja, é uma palavra direcionada a você, para a sua vida, para a sua caminhada em Cristo Jesus. Espero que os irmãos que estão em casa também estejam atentos com suas Bíblias abertas, porque o nosso culto, para quem está em casa, não é outra coisa, queridos, a não ser culto. Não é diversão, não é passar tempo com um vídeo, é cultuar a Deus, é celebrar o Senhor através de louvores, ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu tenho certeza que nesta noite Deus vai estar ministrando profundamente ao coração de vocês através da sua palavra. Então, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém? Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém? Amém. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Se você recebe isto como palavra de Deus para a sua vida, diga amém. Amém. Queridos, quando você recebe uma palavra na sua vida,
A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficaz. E quando você recebe uma palavra dessa, e você diz amém, eu recebo, essa palavra então começa a ter efeito na sua vida. Amém? E eu gostaria que você confirmasse assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Amém? Antes de você nascer, o separei e designei profeta às nações. Amém? Amém. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Quero orar com os irmãos nessa noite. Queremos orar nesta noite. Queremos clamar ao Senhor que venha ministrar os nossos corações através do ministério de louvor. Queridos, esse momento é um momento especial, porque nós estamos na casa do Senhor junto com nossos irmãos. Quando a Bíblia diz que nós não devemos fazer como os tais que deixaram de congregar. Deixar de congregar, queridos, não é só exatamente o culto, é também deixar de cultuar, mas esse deixar de congregar é deixar de estar junto, de estar junto com a congregação. Quando o escritor aos Hebreus está falando de igreja, ele está falando do ajuntamento dos santos, dos salvos. Está falando da igreja lavada e remida no sangue de Jesus. E aí, queridos, nós somos igreja quando nós estamos mais juntos. Aleluia. Nós somos o corpo de Cristo, mas não temos como ser separados do corpo. Nós somos juntos, estamos unidos a esse corpo. E eu quero orar para os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, nesse culto abençoado da família. E depois vocês vão estar louvando com toda alegria, com todo entusiasmo, deixar o Espírito Santo de Deus falar na sua vida através do louvor e da palavra. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Pai, estar orando pelos nossos irmãos, orando pelas famílias que já estão aqui para o culto da família e por aqueles que estão cultuando em casa com seus familiares. Espírito Santo de Deus, nós nos apossamos desse texto, desta palavra. O Senhor diz ao profeta Jeremias que nos deu as nações, o Senhor deu a sua igreja aos povos, às nações. Pai, no nome de Jesus, toma nas tuas mãos nesta noite, derrama sobre nós a unção maravilhosa do teu Espírito. Nós queremos, Pai, nesta comunhão, adorar o teu nome, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, junto com os familiares, nesta noite, nesse culto de família. Muito obrigado, Senhor, obrigado por esta oportunidade, aleluia, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de adorar o teu nome. Amém, amém, glória a Deus. Você está disposto a adorar o Senhor nesta noite? Então você pode aplaudi-lo já com alegria nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O pastor falou do escritor aos Hebreus, é exatamente o versículo que eu ia ler para os irmãos. A paz do Senhor, irmãos, amém. Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluia. É importante nós nos reunirmos, porque aqui é um lugar de proteção, meus irmãos. Aqui é um lugar onde há plenitude de alegria. Glória a Deus, e é isso que nós vamos cantar nos atos do Senhor, a plenitude de alegria. Glória a Deus.
Muitos estão em crise, mas quando nós reunimos, uns vão dando força aos outros, vai falando, vai aconselhando, amém? Vamos cantar então, eu amo a tua casa. O salmista disse, eu amo a tua casa, Senhor, aleluia, glória a Deus. Permanecerei plantado e frutificarei, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa.
Aleluia. Esta é a casa do Pai, esta é a família do Pai Celeste. Aleluia. Você é um corpo vivo, aleluia, para o Senhor Jesus. Aleluia. E o milagre para a sua família está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver Para a sua família. as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou creia nisso nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Creia, eu vou ver, não vou duvidar. Isso que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz vitória nessa hora, me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ver, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz
da vitória. Aleluia. Aleluia. Você tem um amigo Espírito Santo que te ajuda em todas as horas, ajuda todas as famílias. Amém. Aleluia. Ele está aqui e Ele está também com você constantemente, a todo momento, te ajudando. Esse Espírito Santo. Glória a Deus, que nós vamos cantar nesta noite. Cante conosco. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Aleluia.
teu povo ama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Eu queria que só a igreja a gente terminasse esse louvor cantando o que dizer. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Senhor. O que dizer? Só a igreja. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mais uma vez. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, meus amados. Que igreja linda. Glória a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus que estão aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, por esse ministério de louvor que nos edificou tanto. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor por esse privilégio de estarmos na casa do Senhor. Amém? Amém, queridos? Também quero cumprimentar meus irmãos que estão lá no canal do YouTube da IADL. Eu quero cumprimentar vocês, aqueles que estão pela primeira vez na nossa rede do YouTube. Seja bem-vindo. Aqui também é a sua casa. Aqui também nós glorificamos a Deus Pai. Aqui também nós bendizemos o santo nome de Jesus. Queridos, eu quero, antes de trazer a palavra, eu quero que você reflita comigo, Efésios 2:10,
que traz para nós uma identidade de quem nós somos, como aqueles a quem o Pai criou. E eu queria que vocês dissessem comigo: pois somos obra-prima. A sua mão, tem como você fazer com a sua mão, tipo um espelhinho assim? Tipo um espelhinho. Dá um sorriso para essa obra-prima lá, aí, que está aí. Dá uma ajeitada no cabelo. Dá um sorriso. E fala: eu sou obra-prima. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, antemão, planejou para nós. Aplauda Jesus com o coração. Glorifica a Deus no seu ser, porque você, nós somos obra-prima. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas boas obras que o Pai pensou para nós. E com esse coração de obra-prima, de filho amado, de filha amada, nós vamos ler a palavra de Deus e recebê-la em nosso coração como princípio, como regra, como parâmetro, como princípio de um rei, de um reino. Nós temos um rei, Jesus, e nós fazemos parte de um rei, de um reino aonde tem princípios, aonde tem leis para que a nossa família seja saudável e seja uma família equilibrada. Hoje nós temos como tema resolvendo os desequilíbrios que adoecem a família. Todos os cultos da família, nós sempre preocupamos em trazer algo que possa solidificar as famílias. Eu sei que a igreja do Senhor Jesus, como um todo, há formas de olhar um culto. Há pessoas que amam um culto que é chamado um culto de avivamento, aonde tem batismo com o Espírito Santo, que é muito bom, é maravilhoso, aonde tem revelações, aonde há um mover do Senhor sobrenatural. Esses cultos são maravilhosos. Mas existem alguns outros cultos que são cultos temáticos. Esses cultos temáticos, eles não são vistos, muitas das vezes, como um culto espiritual. Não somos, por não ter batismo com o Espírito Santo, por não ter arrebatamento, por não ter, muitas das vezes, um sobrenatural acontecendo, então o culto não é caracterizado muito como um culto onde houve um mover do Espírito. Mas na palavra de Deus, há um mover que ele já é sobrenatural. Já está implícito na palavra de Deus, independente da forma como o Espírito Santo vai manifestar ou não. Existem pessoas que são mais voltadas a algo mais palpável, e há outras pessoas que elas tendem a entender aquilo que faz parte do meu dia a dia, minha segunda, minha terça e assim por diante. Então, o culto da família vem com essa característica, a característica de informação, a característica de exortação no sentido de ensinamento, e uma característica que leva a gente a refletir o caráter de Deus na nossa família.
E eu quero que vocês, com esse coração de filho, de filha amada, abra em Provérbios, capítulo 3, verso 21. Se puder me dar um pouco mais de retorno, porque eu estou meio que atrapalhada aqui com o retorno. Provérbios 3, 21. Minha voz está indo e voltando para mim mesma. Já vai ajustar. Provérbios 3, 21. E depois você abra em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Glória a Deus. Pode melhorar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, Provérbios 3, 21. Amém? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Eu vou ler na outra versão, que diz assim, filho meu, pois Deus, agora eu estou me ouvindo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então vamos de novo. Paulo escrevendo aos irmãos, a Timóteo, seu filho Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, qual foi o espírito que Deus nos deu? Podemos falar juntos? Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A família, ela é um ambiente onde tudo que somos não passa desapercebido. Sempre falo que a família é o primeiro laboratório do ser humano. A família é a primeira socialização do sujeito. Primeira socialização do indivíduo é na família. Esse indivíduo cresce nessa família e ele vai aprendendo por repetição, por imitação e depois por repetições. E é na família que nós damos as mais gostosas gargalhadas, não é mesmo? É na família que nós choramos. É na família que nós expressamos nossos comportamentos do jeito que eles são. A Bíblia diz que Naamã, quando ele ia para a guerra, ele ia todo revestido com couraças, de forma que ninguém sabia que Naamã era leproso. Mas quando Naamã retornava para sua casa, a sua família sabia que ele era leproso. Os da sua casa sabiam que ele era leproso. Então, na família, nós expressamos nossos comportamentos, sejam eles perfeccionistas. Não levante a mão, porque aqui não tem ninguém perfeccionista. Para quem acreditava até hoje que perfeccionismo é uma qualidade, desconstrói esse conceito, porque perfeccionismo não é uma qualidade. Perfeccionismo pode ser uma patologia que adoece
toda a atmosfera familiar. Mas não é sobre perfeccionismo que nós estamos falando hoje. Mas é na família também que nós expressamos o quanto somos, muitas das vezes, ignorantes, ásperos. E ainda há alguns que vêm com o ministério da pirracinha, mas aqui também não tem ninguém hoje com esse ministério. Não tem, aqui na IADL não tem, e nem em casa aí também não tem ninguém que carrega esse fardo na sua vida. Enfim, em casa nós somos o que somos. Mas sabe que Deus está muito interessado em caminhar conosco nesses comportamentos para fazer em nós um novo ser. Amém? E Ele é o oleiro e nós somos o barro. Queridos, a palavra de Deus que nós lemos nessa noite traz conselhos. Essa palavra, ela é conselhos, desde Gênesis a Apocalipse. Porém, Provérbios, ele é mais conhecido como conselhos, porque ele é todo formatado também por família, porque em alguns capítulos aqui, Salomão vai escrever conselhos que a mãe lhe deu. E tem outros conselhos aqui que Salomão vai escrevendo, que faz muito parte daquilo que nós somos no dia a dia. Então, há milhões e milhões e milhões de famílias que hoje elas estão embarcadas na dor das perdas, dos adoecimentos, que se elas tivessem ouvido os conselhos que tem essa palavra, elas teriam encontrado o caminho de volta para a reconstrução da sua família. Nós estamos caminhando, sempre há um espaço para a gente voltar a retomar alguns princípios que nos tiraram ou nos cegaram. A nossa lente ficou embaçada e nós esquecemos de alguns princípios que regem a família. A família ela é contemplada, queridos, de Gênesis a Apocalipse. Não existe essa coisa de falar de família em encontro de casais, num culto de família. Qualquer pregação que se faz é contemplada ou está contemplando a família. E tudo que nós falamos, tanto na igreja, ou até mesmo em outros ambientes, nós vamos percebendo o cuidado do Senhor, o cuidado de Jesus com a nossa família. Então, Provérbios 3:21 fala: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nessa versão aqui, vocês observaram que equilíbrio já veio para um termo de sabedoria. Porque na Bíblia, equilíbrio e sabedoria, por vários estudiosos, eles colocam na mesma, é sinônimo, melhor dizendo, é sinônimo na Bíblia, equilíbrio e sabedoria. Então, o que nós sabemos é que equilíbrio na Bíblia está contemplado como aquela pessoa que é sábio. E sabedoria é totalmente diferente de você fazer um curso superior, você fazer mais pós-graduações. Você pode se tornar uma pessoa intelectual. Agora, sabedoria é algo diferente. E aí nós vemos que, quando a Bíblia fala de equilíbrio, já começamos a perceber que toda a matéria criada por Deus, aquilo que nós vimos, o planeta, o Sol, a Terra e os demais planetas e as estrelas, e o que nelas há, seguem uma ordem natural equilibrada. As estações do ano também.
Nós começamos com 21 de março a 21 de dezembro com o outono. Depois vai seguindo o verão. Então, em cada estação do ano, nós temos um equilíbrio. Senão, nós não tínhamos na nossa mesa o alimento. Há algumas frutas que por exemplo, o outono. O outono é uma estação de muita colheita, mas que foi plantada em outra estação. Então, há um equilíbrio até mesmo para que o pão chegue à nossa mesa. E as relações familiares, elas podem produzir equilíbrio e desequilíbrio, porque na família acontece a mesma coisa. O equilíbrio é um dos pilares fundamentais que podem ou que estão à disposição da família, para o bem-estar, para o conforto da atmosfera familiar. Então, as relações que elas funcionam bem, as relações familiares que elas são bem linkadas, nós chamamos essas relações de relações familiares ajustadas. E também tem as relações familiares desajustadas, ou seja, desequilibradas. E esse desequilíbrio, eles podem ser de ordem emocional, de ordem psicológica e de ordem fisiológica. E eu quero começar a falar com vocês sobre o que pode estar por trás de muitos desequilíbrios na nossa casa, nas famílias, uma vez que nós não estamos falando apenas para IADL, mas são mensagens que ficam no canal da igreja e as pessoas vão tendo acesso. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o que pode estar por trás de alguns sintomas de desequilíbrio na nossa família. Eu quero começar pela falta de educação financeira. Diálogo sobre dinheiro em muitas famílias sempre foi tabu. Lucas vem dizendo assim para nós: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14, 28. Eu disse no início que a Bíblia é cheia de conselho e nós temos a Bíblia preocupada, atenciosa com a família desde Gênesis. Então, a questão da educação financeira tem sido estudado por vários sociólogos, psicólogos, o que a falta de educação financeira pode causar nas famílias. Famílias que vão deixando se levar pelas facilidades de crédito, pela sedução das propagandas, pessoas que têm compulsão, e aí ela deixa se levar por compulsões de comprar, ainda que ela não se pergunte para quê, por quê e se estou precisando. Desejo inconsciente de compensação. Quanto mais eu compro, mais eu me completo. E aí, quando não há completude, quando não há preenchimento, ou aquele primeiro momento, quem tem criança aqui já sabe, quando a gente compra um brinquedo para a criança, que a criança desejou muito aquele brinquedo, você percebe o quanto que ela fica empolgada nos 2, 3 primeiros dias. De 15 dias para lá, aquele brinquedo já não traz mais nenhuma compensação para ele. E aí, às vezes, os pais têm que lançar a mão de um outro presente, de uma outra coisa, para colocar no lugar, para motivar aquela criança, muitas das vezes, para tirar a atenção que os pais estão
muitas das vezes realmente ocupados. A falta de visão bíblica acerca dos bens materiais. E aí, eu vim falando sobre a questão dos estudiosos, sobre a questão da falta de educação financeira, vem trazendo quais são os impactos que as famílias endividadas podem experimentar. E aí, o resultado desses estudos é maior incidência de estresse, úlceras e problemas estomacais, como as que relataram não ter dívida. Então, houve um estudo sobre como estava a saúde de famílias que estavam endividadas e como estava a saúde de famílias que não estavam endividadas. Então, foi achado nas famílias endividadas muito mais problemas de saúde do que nas não endividadas. Foi encontrado também redução na qualidade de vida familiar. Foi encontrado queixas, muitas queixas, pessoas, filhos relatando e esposas relatando o aumento de discórdia, de conflitos no relacionamento conjugal. Muito dinheiro canalizado para pagamento de juros de dívidas, que no caso seria um recurso para o lazer da família. Então, educação financeira, ela pode ser uma das coisas que está trazendo para a fragmentação familiar um desequilíbrio. Até mesmo na fala, na forma como um responde para o outro. E quais seriam, uma vez que o nosso tema é resolvendo, se é para pensar como nós podemos resolver, fica um conselho aqui para nós. Uma das resoluções possíveis, freadas bruscas. Dá um stop. Depois, ser honesta consigo mesmo e reconhecer o que está de fato acontecendo. Dê uma olhada no que tem na sua casa em torno e pergunta se as coisas que foram adquiridas ultimamente e que te endividaram, te trouxeram problemas de insônia, te trouxeram problemas no relacionamento porque você estava mais estressado. A igreja não tem nenhuma intenção de ser invasiva no seu orçamento. A igreja, ela tem o dever, esse é o dever da igreja, de trazer as famílias, e quanto mais ela encontrar, de incentivar a família, o casal, a falar sobre a educação financeira. E a gente não começa no casamento. A gente começa desde muito pequeno. Esses dias eu achei tão interessante que o pastor estava aqui junto com uma pessoa organizando a tesouraria, com algumas entradas no banco, essas coisas assim, para a comissão de conta fazer a sua análise. E aí, Elcio chegou em casa e ele não comenta, não há comentários nem em casa a respeito disso, mas ele ficou tão emocionado que aí ele comentou, ele falou assim: Sara, eu estava lá ajudando a fazer a comissão de conta, organizando toda a papelada de tesouraria para fazer prestação de conta, e eu achei um recibo de dízimo do Tiago. O Tiago, filho do Gialon e da Ieda. Eles têm, até o final a gente se ajeita. A gente chega lá. E aí, eu achei tão lindinho, um recibo de dízimo do Tiago. Eu falei, gente, isso aqui tem que guardar.
Isso aqui tem que plastificar para a gente mostrar ele, né? Quando ele estiver adolescente, estiver jovem, falar sobre a igreja dele. Então, imagina que uma criança, desde muito cedo, ela precisa saber lidar com a educação financeira. Isso faz parte, porque ele vai partir para a sua família. Porque tudo que eu sou hoje, eu li na família dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. A forma como você comporta com dinheiro hoje, a forma como você lida com dinheiro, tem muito a ver com a sua família matriz. E se há algo aí que não está edificando a sua família, primeiro, não está edificando a sua vida, então é algo que a gente tem que trazer para a cruz do Calvário e falar: Senhor, a tua palavra diz que por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e será uma só carne. Então não tenho que trazer dos meus pais, se é que eu aprendi com eles de forma incorreta, porque se foi correto é um valor, e se é um valor precisa ser cultivado cada vez mais. Mas se não for, se for problemas que você a vida inteira viu seu pai correndo e falando com você desde pequeno, não fala que eu estou aqui não, porque o cobrador chegou em casa e o pai não tinha dinheiro para pagar. São essas pessoas que estão por aí, dando calote no mundo. Então a educação financeira é um tema de edificação, porque lendo sobre isso, eu encontrei mais sobre dinheiro, saber lidar com dinheiro na Bíblia, do que palavras que nós estamos acostumados. Não sei se você já percebeu isso nas leituras. Tem mais sobre dinheiro na Bíblia, sobre como você viver de forma educadamente, financeiramente, economicamente, com aquilo que você ganha, por causa da mordomia que nós precisamos exercitar. Então, um dos desequilíbrios pode ser a falta de educação financeira na família. Então, nós temos o segundo, que pode trazer um grande desequilíbrio por toda a nossa vida. E vocês vão pensar, mas nós não estamos num encontro de casais. Por que se vai falar sobre isso? Um segundo ponto que eu encontrei nos estudos, que estão como, primeiro vem a educação financeira. E por que educação financeira? Porque hoje, constatadamente, é onde moram os conflitos. O grande número, a estatística de separação hoje, no nosso país, são por causa de problemas financeiros, são desajustes financeiros. E eles vão desenrolando cada vez mais em alguns comportamentos, adoecimentos e, por fim, a separação. Então, eu coloquei como primeiro ponto. O segundo ponto, a falta de visão bíblica para o casamento e para a família. A falta de visão bíblica para o casamento e para a família. 1 Timóteo 4, 3 e 5 diz assim: Deus criou o casamento para ser recebido com ações de graça. Eu tenho que falar de novo esse texto, porque eu me maravilhei, porque cada vez que eu leio 1 Timóteo 4, eu vejo de novo ali algo novo. O texto diz assim, tais ensinamentos, no 2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Então, o casamento aqui, Paulo está escrevendo a Timóteo, falando de como os homens vinham deturpando os valores cristãos, da consciência cauterizada. E nesses valores, Paulo vem e traz. Paulo, que segundo a história, não era casado.
E aí essa questão de Paulo era casado ou não é uma outra situação que se vê em outro momento. Mas Paulo é o que mais escreve sobre família, sobre casamento. E ele fala que o casamento precisa ser recebido com ação de graça. Mas, irmã Sara, o que casamento tem a ver com domingo à noite, onde tem crianças, onde tem adolescente? Essa é uma palavra só para casais? Não, não é. Nós vamos ver como que a falta de ter uma visão clara para o casamento pode influenciar na leitura que as crianças fazem. Não sei se vocês lembram que todos os anos aqui na igreja nós fazemos a renovação de votos conjugais. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Aquela renovação de votos conjugais que nós fazemos aqui na igreja, ela não é apenas uma agenda da igreja por si. Existe uma fundamentação, existe uma base sociológica, psicológica sendo desenvolvido quando as nossas crianças veem os casais aqui nesse corredor fazendo renovação de votos conjugais. Por quê? Os nossos filhos e os nossos netos fazem parte de uma geração chamada geração micro-ondas. E de uma geração dos descartáveis. Eu falei de Bíblia, de conselho e de palavra de sobrenatural de Deus. Que é aquilo que eu vivo na minha segunda-feira. No meu dia a dia, quando eu compro, quando eu estudo, quando eu trabalho. E aí, os nossos filhos e nossos adolescentes, eles têm diante deles uma dimensão do significado de cada coisa. Eles têm a leitura de o que significa casamento. Eles têm a leitura do que significa união entre duas pessoas. Muitas das vezes, quando os psicólogos recebem no consultório crianças com depressão, já pode saber que o dia que leva precisa primeiramente ouvir os pais. Porque a criança só é um sintoma daquilo que há no ambiente familiar. Apenas isso. Ela recebe e como ela não sabe comunicar essa dor, então ela vai fazendo sintoma. Seja uma febre que nem o médico sabe entender, não tem inflamação, não tem nenhuma outra coisa, a criança está com febre. Seja uma antissocialização, não quer brincar com ninguém, não quer brincar com um colega. Na escola é o que eu mais vejo. Crianças gostam de correr, crianças gostam de brincar. E há crianças no recreio que ela fica sozinha. A gente até tem uma forma de falar assim, gente, quem vai cuidar daquele postinho que está ali? A gente brincando, né? Que tem que ter uma pedagoga, tem que ficar com ela, temos que levar várias coisas para saber o que ela vai gostar. São crianças que estão dizendo para a sociedade, para quem sabe ler, como que a atmosfera familiar está interferindo na sua vida, no seu coração, na sua leitura de mundo. Então, a falta de visão, visão bíblica para o casamento e para a família, porque quando o casal recebe o casamento como ações de graça, meus queridos, o Éden baixa aqui na terra e fica pertinho de nós. Amém? O Éden vem e vai nutrindo aqueles que estão ao nosso redor, que são os nossos filhos, são as noras, são os genros. Há um Éden pensado para a nossa casa. Mas primeiro, antes desse Éden se estabelecer, esse casal precisa receber o casamento como ações de graça, segundo o que diz a palavra. E o que mais nós temos visto são pessoas que estão
estão levando o casamento como se ele não fosse algo divino que Deus trouxe. Deus não trouxe exatamente a pessoa, mas porque é você quem escolhe. Deus abençoou, mas foi você que escolheu. Então, a forma como você está lidando com quem você escolheu para viver uma vida demonstra se há ações de graça. Há brilho nos seus olhos quando vocês se comunicam em casa. Os seus filhos percebem, veem que pai e mãe pedem desculpas por algo que falou de forma mais grosseira, de forma mais dura. Seus filhos contemplam isso, porque se isso existe na sua casa, então vocês estão entendendo que o casamento é para ser recebido como ações de graça. E eu já sei que tem alguém pensando assim, mas é porque você não sabe sobre o meu casamento. Sobre o meu casamento é expectação de graça. É verdade, tem muitos casamentos que eu não sei como estão. Mas eu quero dizer para você que a única coisa que eu posso fazer é compartilhar o que a palavra diz. 1 Timóteo 4:3. O casamento precisa ser recebido como ações de graça. Isso precisa tirar de muitas jovens, meninas que estão aqui, o conceito equivocado de casamento. Todo rapaz que vai casar, a primeira coisa que ele escuta: você está indo amarrar um negócio assim, como é que fala? Está indo para a forca. Essa não é a forma que a Bíblia olha para o casamento. Amém? Não é. É um equívoco. E isso traz um desequilíbrio na família. Por que traz um desequilíbrio? Porque isso muda a forma como nós vivemos em família. Demonstra, inclusive, se nós aceitamos o Evangelho de Cristo Jesus e se são as regras do reino que rege a nossa vida. O casamento não pode ser uma figura decorativa no lar. O que é uma figura decorativa? Papai e mamãe são casados e pronto. Os filhos nunca veem os pais celebrarem o dia do aniversário de casamento. Uns dão uma desculpa: mas eu não tenho quem deixar meu filho. Eu já falei com vários pais que eu acho a coisa mais encantada quando uma mãe deixa um bebê de colo com a avó, seja lá com quem for, e viaja, vai celebrar o casamento, porque aquela criança de colo depende desse lazer que os pais foram fazer. Tem muita coisa que não é muito entendido. Todo investimento que os casais fazem no casamento, eles estão investindo nos seus filhos. É interessante como que os meus 2 filhos, e aí eu fico pensando: Senhor amado, nós não fomos pais perfeitos. Também não temos um casamento perfeito. Mas sempre buscamos o que é que Deus quer falar com a gente. Renunciamos inúmeras vezes. E hoje, vendo os meus filhos casados, eu vejo de novo. De novo. Um Elcinho. É incrível. As repetições que eles vão fazendo é muito. Aí eu penso comigo: imagina só se eles tivessem observado apenas aqueles momentos, que é claro que nós vacilamos. Ninguém chega a 33 anos de casado sem vacilos. Isso não existe. Público não é lugar de ficar fazendo enganação. Não, houve muitos vacilos. Mas louvado seja Deus que eu estou observando que eles têm repetido muita coisa boa. Isso é graça de Deus. Apenas graça de Deus. Então eu vejo, olha isso,
a forma como nós recebemos o casamento edificou 2 filhos que foram foi para uma nova geração, e eles levaram para essa geração o que significa casamento. Então, casamento não é uma figura decorativa, muito cuidado com isso. Seus filhos estão lendo. Seus filhos, nossos filhos, estão lendo. Os desentendimentos, que embora sejam comuns, o que acontece com o desequilíbrio? Eles vão se transformando em momentos terríveis e frequentes. Filhos que vivem, que crescem em um lar assim, vivem permanentemente em um estado de tensão. Às vezes você chega para abraçar uma criança, ela toma um susto. Ela está te comunicando algum tipo de agressividade ou abuso físico ou emocional ou verbal. Porque ela fica o tempo todo num estado de tensão. Como eu estava dizendo sobre como que a graça de Deus vem, que é somente a graça de Deus, que nossos filhos vão repetindo. Lá em casa, sempre tem hábito nosso, quem viaja sempre tem que trazer lembrancinha para todo mundo. Toda a vida foi assim. Começou, claro, né, pelo pai, que representa a lei em casa, que representa a organização, representa Deus, é a pessoa de Deus ali, naquele ambiente, é o pai. Mas outro dia a gente fala sobre essa questão de lei, quem estabelece as leis em casa. Então Elcio sempre trouxe, nas viagens dele, fora do país ou por aqui mesmo, ele sempre trouxe presentes para mim e presentes para os meninos. E aí, a Sueli se casou, primeiro que o Arlen, Sueli se casou, minha filha mais velha, que hoje tem 33 anos. O esposo dela viajou. Aí quando ele chegou, ela ficou ali, né, rodeando, esperando que hora que o presente ia sair. Aí ela ficou rodeando. Aí lá pelas tantas, ela foi e falou assim: amor, o que você trouxe para mim de presente? Aí ele falou com ela assim: é seu aniversário? Eu esqueci do seu aniversário. Aí depois ela ligou para mim, morrendo de rir. Falou: mãe, aqui em casa ainda não deu certo ainda. Eu vou ter que viajar e trazer presente para ele, para ensinar para ele que quando alguém viaja, traz. Mas Sueli, isso são valores, isso são algo que a família estabeleceu. Não significa que tem que trazer presente. Então, eles vão caminhando com essa mente. Então, a forma como você recebeu o seu casamento diz da dinâmica. E a dinâmica diz para os seus filhos, ou para os seus genros, ou para as suas noras, a forma como você está lidando com o princípio da palavra de Deus. Vocês estão me alcançando? Glória a Deus, né, Fran? As bases de segurança dos filhos, elas são tremendamente fragilizadas quando nós não recebemos o casamento como ações de graça. A linguagem nessa casa, por não ter sido recebido como ação de graça, então aquela vivência ali pode ser uma linguagem que destrói sonhos. Provérbios 16, 21 diz assim para mim e para vocês: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Qual é, então, a resolução que nós temos para pensar sobre isso? 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Enquanto eu lia esses textos para compartilhar com os irmãos sobre os pilares que causam desequilíbrio
nas famílias atualmente, são elas que a gente precisa ficar. É ouvido de sala pastoral, é ouvido em consultório, é ouvido na vizinhança, é ouvido pela imprensa, na mídia. Você vai ouvindo e você vai entendendo, meu Deus, o que a igreja precisa se informar para compartilhar com as famílias. Aí nós começamos a entender, na palavra de Deus tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. O céu faz festa quando você faz uma economia para comemorar o seu aniversário de casamento, somente você e seu esposo, somente você e sua esposa. E não coloque desculpas que nós não temos dinheiro, porque comemorar aniversário de casamento pode ser ir à esquina e tomar um sorvete. Mas não é o sorvete. É o sentar ali e começar a meditar como foram os primeiros dias que vocês se conheceram. Aí há um mover sobrenatural do Espírito Santo que vai trazendo nutrição para essa casa. Aí nós podemos falar em línguas estranhas. Aí nós podemos falar em falar novas línguas. Podemos falar em avivamento. Podemos falar em conversão. Porque de fato o que nos converte não é um culto de domingo à noite. O que nos converte é a nossa convivência. É a forma como eu lido com os momentos de estresse na minha casa. É a forma como eu lido com o esposo, a esposa, ou o filho, ou alguém da família impaciente. É a forma como eu respondo. Tudo isso glorifica a Deus Pai que está no céu, velando por mim, pela sua casa. Porque o que Deus quer na sua casa é equilíbrio. Aleluia! O que Deus pensa para minha felicidade e a felicidade da sua casa é o equilíbrio. Equilíbrio é algo que você precisa entender como sabedoria. E a Bíblia diz para nós assim: quem não tem sabedoria faz o quê? Peça a Deus que Ele dá com abundância. Peça a Deus que Ele dá com abundância. Então, queridos, hoje nós falamos sobre alguns dos pontos de desequilíbrio que trazem problemas, adoecimentos para as famílias. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Eu não sei aonde você pode ter se encontrado nessa palavra. Não sei. Mas eu sei que de alguma forma o Espírito Santo trouxe luz a algumas coisas que nós precisamos colocar no papel em nossa casa. Há alguma coisa no nosso relacionamento que às vezes nem foi falado aqui como ponto, que é algo que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa casa, na nossa família. Eu quero orar nessa hora e quero pedir que a graça de Deus nos alcance. Quero pedir a graça de Deus sobre toda a sua família que está aí ouvindo o nosso culto, participando e cultuando ao Senhor. Quero pedir a graça de Deus para as nossas crianças, para que a mente delas não seja deturpada por um conceito de família que não glorifica o reino de Deus. Quero pedir em favor da sua mente, para que Deus te dê tranquilidade, para que você possa harmonizar a atmosfera da sua casa e chamar o Espírito Santo. Falar: Espírito Santo, eu tenho sido um marido muito áspero. Espírito Santo, eu tenho sido um filho desobediente. Eu não tenho honrado a minha mãe, não tenho honrado meu pai. Espírito Santo, eu tenho desencorajado os meus filhos. Eu tenho desencorajado a minha filha. Eu tenho desencorajado o meu esposo frente a um investimento. Eu tenho desencorajado os meus pais que estão querendo fazer algo. Eu tenho desaprovado meu filho. Espírito Santo, coloca em mim
o equilíbrio e a sabedoria. Aleluia! Deus, nós te glorificamos nesta noite. Nós te glorificamos porque o Senhor é poderoso. E a tua palavra me exorta dizendo que se eu não tenho sabedoria, que eu peço, Senhor. E eu estou aqui pedindo, Senhor, sabedoria. Sabedoria. A tua palavra diz que os anjos estão ao nosso redor. E será que nós não tem nos envergonhado? Muitas das vezes os milagres que precisam acontecer na minha casa, mas a forma como eu tenho recebido o meu casamento não te glorifica. A forma como os meus filhos veem, como eu tenho glorificado o Senhor na minha casa, eles não te veem. O fluir da graça não existe, porque nós vamos tropeçando nos princípios da palavra. Ó Espírito Santo, o Senhor nos deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Todas as vezes que o inimigo quiser trazer na minha casa o desequilíbrio, Espírito Santo, traz entendimento, me faça ver aonde está minando meus relacionamentos, aonde estão minando as minhas finanças, aonde estão minando aquilo que o Senhor me confiou. Me ajude nas minhas. Aleluia, Senhor, é a tua palavra e nós não podemos fugir da tua palavra. Nós não podemos fugir da tua palavra. Ó Deus, eu te peço nessa noite, os irmãos que estão nos ouvindo, que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, faça com que eles buscam caminhos de vencer a compulsão, de vencer a sedução midiática, de vencer, Senhor, todo o processo de juros, meu Deus, da saída para essas famílias. Eu abençoo, Senhor, com saúde mental as famílias que estão vivendo momentos de angústias por adoecimentos que elas não sabem de onde vêm. Mas o Senhor nos dá sabedoria e nos dá equilíbrio pelo teu santo poder. E nós recebemos, eu recebo o espírito de poder, eu recebo o espírito de amor, eu recebo o espírito de equilíbrio para a glória de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Mais forte, queridos, para a glória do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo ministrou meu coração nessa noite. Eu acredito que o seu também. Senta só um instante. Antes de terminar, nós queremos agradecer a Deus
que cada culto da família, ele é marcado com uma palavra de Deus para os nossos corações. O irmão que fica lá embaixo para pegar os nomes, né, das pessoas que nos visitam e tal. Aí tinha um casal que estava nos visitando, depois ela veio mais, o esposo menos, e aí a gente tinha um telefone, por que vocês não voltou mais, não sei o que, o irmão perguntou ao casal. Casal, eu fui num culto lá, um culto da família, e sabe, eu sou assembleiano, sabe, eu estou procurando uma igreja Assembleia de Deus de fogo, aquela assim do reteté mesmo, todo mundo, e eu não vi. E depois fui num outro culto lá, era um culto de missões, não vi também. Aí eu não sei se ele vai ver do jeito que ele quer. Para mim, queridos, o mover do Espírito Santo nessa noite, você vai levar para casa, você vai recordar. Eu posso aqui me alegrar num culto de oração, pular, dançar no poder, rodopiar, até pular cambalhota aqui, mas quando eu chegar em casa, alguém pergunta, o que o Espírito Santo falou com você? O culto foi bom? Foi uma maravilha, foi fogo puro. O que você entendeu? Não entendi nada, só sei que foi fogo puro. Então, se é fogo puro e não entender nada, queridos, eu prefiro então entender. Então, aí num culto de família como este, a gente fala, Deus não falou, não teve profecia, não teve os beneplácitos de Jeová. Queridos, Deus falou aos nossos corações nessa noite, e Ele sempre vai falar, porque Ele cuida de nós. A nossa família, como a pastora disse, nós não temos o casamento perfeito, mas nós temos nessa caminhada já de 34 anos que vai fazer 35 anos faz o ano que vem. É uma caminhada, queridos, uma caminhada. É uma caminhada e que vamos vencendo, e um é bênção na vida do outro. Como o casamento me fez bem. Porque quando eu imagino quem eu seria sem casar, então eu não falo que eu fui para a forca, eu fui para a libertação. Eu não sei se você, para onde você foi? Alguém diz assim, pastor, estou para chutar o balde, não aguento mais. Quem está dentro do balde? Meu marido. Queridos, não vou dizer para vocês que todos os dias da vida, todo ano, todos os meses da nossa vida é sempre vento em polpa e só colhendo frutos abençoados. Nós temos lutas também. Mas uma coisa nós fazemos esforço, mesmo não tendo nenhum dinheiro, fazemos um esforço para não deixar de comemorar o aniversário de casamento. Isso é um esforço. E depois que os filhos casaram, aí que nós estamos nos esforçando mais ainda. Porque tem a síndrome do ninho vazio. Muitas pessoas, depois que casam os filhos, acabou o casamento. Porque estão vivendo só por causa do casamento. Aí termina o casamento, casa os filhos, acaba o casamento. E eu espero que cada culto de família seja edificado para a sua vida, seja bênção para a sua vida. Amém? Querido? Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó,
sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Bendito seja o Senhor. Queremos correr para ti, Deus. Queremos te celebrar com júbilo. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Deus.